Fala, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Dia bastante importante no São Paulo aí, agitado. André Hernan vazou informações aí do DM do São Paulo aí. Bora ficar atualizado aí dos jogadores que estão voltando, dos jogadores que vão poder estar disponível aí como no jogo contra o Fortaleza. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo aí, já se inscreve, deixa seu like aí, mas sem mais enrolações, bora acompanhar o vídeo. Argentino é o retorno do Lucas, que não joga há 10 partidas. Ele que se recuperou de um trauma no joelho direito, fez todo o trabalho de campo nesta quarta-feira sem nenhum problema. Após a partida contra o Náutico, o técnico Luiz Beldia já havia dito que dependeria da evolução dele durante a semana para saber se ele já poderia estar à disposição para a partida de sexta-feira contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Alan Franco, que foi substituído na partida contra o Náutico com dores no pé esquerdo, passou nessa quarta-feira por exames que não detectaram nenhuma lesão óssea, então depende da evolução clínica dele para saber quando ele pode voltar a treinar, para saber também se ele pode ficar à disposição do jogo de sexta-feira ou do jogo da próxima terça-feira pela Libertadores da América. O São Paulo, nesta quarta-feira, também teve uma renovação de contrato. O tricolor renovou o contrato com o lateral português Cédric. Ele que chegou neste ano ao Brasil, fez um contrato curto que terminava nesta quarta-feira e renovou até o dia 31 de dezembro de 2027. Ele que ganhou a titularidade desde a sua estreia, dos últimos 17 jogos do São Paulo, ele esteve em campo em 16 deles, sendo titular em 11. São Paulo volta aos treinos na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda e na sexta-feira no estádio do Morumbi recebe o Fortaleza pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Costuma ser o sacrificado, né? Na dúvida, quando tá o quarteto, quando tem jogadores ali, quando o Zubeldia tem todo mundo, ou quase todo mundo à disposição, já que todo mundo tá difícil, geralmente quem sai do jogo é o Luciano, mas ontem aí mostrou seu valor mais uma vez. Ô Hernan, todo mundo quer saber desse DM, esse DM do São Paulo que não esvazia de jeito nenhum. Tem Lucas, tem Oscar, tem Ferreirinha, tem Arboleda. E ontem ganhou mais uma preocupação com o Alan Franco, que sentiu dores no tornozelo esquerdo. Ele acabou sendo substituído na partida. Então, mais um problema aí para esse DM do São Paulo que não para de encher. Mas você acredita que o DM de São Paulo só tem um jogador hoje? É só o Igor Vinícius? Tá todo mundo em transição? Eu também fiz essa pergunta hoje e eu tive essa resposta. Eu falei, o DM tá cheio, como é que tá a situação, tal, nas apurações, e aí a resposta foi, não, mas só tem o Igor Vinícius que tá com uma lombalgia. Lucas, transição, já trabalhando com bola e deve jogar no próximo jogo, sexta-feira, contra o Fortaleza. O Ferreirinha sentiu dores, foi poupado, o que é? Ele sentiu só um incômodo, uma perna mais cansada, mais pesada, e aí foi preservado. Treinou normalmente hoje, já está à disposição do Zubeldia para sexta-feira. Arboleda e Pablo Maia, jogadores que estão nessa transição, junto com o Oscar. E a ideia de Pablo Maia e Arboleda é para os jogos da Libertadores. Ou seja, então dia 6, lá quando tem o jogo contra o Alianza Lima, você pode ter um ou outro já voltando. Mas a ideia é nos 2 próximos jogos de Libertadores ter os 2 prontos para jogar. E o Oscar um pouquinho mais à frente, mas já está na transição com bola. Então o São Paulo hoje vê que o seu departamento médico está esvaziando, é bem verdade, a casinha ali, o DM... Só com o Igor Vinícius lá, mas aí não conta nem o Luiz Gustavo, que está numa situação diferente, e o Caleri, que acabou de operar. Então, assim, é só o Igor Vinícius. Então, o São Paulo hoje tem boas notícias em relação aos jogadores que estão voltando. E o Alan Franco vai ser reavaliado, porém, hoje de manhã, clinicamente, ele estava melhor do que ontem. Ontem teve aquela imagem que foi do Kaique Silva lá da Transamérica, dele saindo carregado com fisioterapeuta. Mas hoje ele já clinicamente está melhor. Então as pessoas lá de São Paulo com quem eu conversei, elas acreditam que o Alan Franco não vai ter nada grave, assim, não vai ser nada dele ficar muito tempo fora. E é um jogador que é super importante. Então as notícias me pareceram ser boas nesse DM, que a gente fica com a sensação de que está lotado. Nossa, nessa hora o Zubeldia fala, graças a Deus, né? Volta esses jogadores, porque não tá fácil lidar com tudo isso, não. Tô tendo que arrumar ali muita solução para esses problemas. Ô, Hernan, já que a gente está falando sobre esses atletas, né? Sobre o DM, mas sobre atletas do ponto de vista individual também, vou pegar uma pergunta aqui que está no chat do Rafael Calahora.
E ele fala, Luísa, por favor, se puder, pergunte para o Hernan se ele tem informações sobre o lateral esquerdo da base, o Mike. Mike que foi campeão da Copinha, agora inclusive foi um dos destaques, né? Tem alguma informação sobre ele, Hernan? É direito, né? O Mike é lateral direito. Boa, bem corrigido. Lateral direito. O Mike é um jogador que o Zubeldia vai utilizar no profissional. O Cedric renova o seu contrato de maneira automática, porque ele já atingiu os 50% dos jogos, então não tem aquela coisa de negociação e tal, é a renovação automática. Cedric fica até o final de 25, com possibilidade até 26. O Igor Vinícius está com uma lombalgia agora, está no DM, e é um jogador que não deve renovar o contrato, como o Éder Traschini trouxe aqui no UOL dias atrás aí no de primeira. A ideia do Zubeldia é usar esse moleque. Só que esse moleque, o Mike, ele é lateral e ele vai ficar subindo e descendo, ajudando o sub-20, mas o Zubeldia, e aí é uma informação legal, o Zubeldia conhece o garoto, histórico dele, e o Zubeldia entende que pelo fato dele ter sido volante, e aí depois ele foi transformado em lateral, ele precisa ter mais cancha de lateral no sub-20, na categoria de base, para aí sim voltar aos poucos e ter essa transição. Mas o Zubeldia vai usar o Mike sim em jogos desse ano, nessa temporada. De ontem, porque aí a gente vai falar de Palmeiras e Corinthians. Falando um pouquinho do jogo, o placar acho que não traduziu a superioridade do São Paulo em termos de chances, né? O São Paulo dominou o jogo e era para dominar também, porque vamos combinar que a diferença técnica das duas equipes, mesmo o São Paulo com muitos desfalques, e ontem, por exemplo, o Ferreirinha, que tem sido o melhor jogador do São Paulo nas últimas partidas, foi poupado por conta de desgaste físico. Mesmo assim, o São Paulo tem time para ganhar bem do Náutico. Tomou 1-0, que gol bonito. Acabou inclusive. tomando 1-0, um susto. Mas o São Paulo teve, se eu não me engano, 17 finalizações ao gol. Poderia ter feito mais e aí seria importante, inclusive, né, ter aberto um placar um pouco mais elástico já para matar a conta e ir tranquilo lá para o Recife. Não foi o que aconteceu, mas acho que a grande notícia para o São Paulino é justamente a volta do Luciano, né, que ficou sem marcar gols desde fevereiro. Ele estava nesse jejum e claramente estava muito incomodado, assim, toda vez que ele perdia chances ou acabava fazendo gol. Até acho que contra o Libertad, eu não sei se foi contra o Libertad, mas enfim, ele teve um gol Esse anulado. É o gol dele, né? Esse é o primeiro. Ele faz 2 gols, né? Ele teve um gol anulado em uma partida recente e dá pra ver a irritação dele, porque a bola não tava entrando. Então é bom também ele retomar essa confiança, né? Um jogador aí que já tá há um bom tempo no São Paulo, que é, querendo ou não, um dos líderes dessa equipe. E é isso, assim, o São Paulo fez um jogo seguro, não sofreu, poderia ter matado a conta aqui e ido para Recife um pouco mais tranquilo. E o goleiro do Náutico, Quesada, é o Muriel. Irmão do Alisson, não é isso? Irmão do Alisson. Quem que você acha mais bonito, mais gato, Flavinho? O Alisson ou o Muriel? O Muriel jogou na Portuguesa. E eu achava ele um gato, velho. Na boa. Mais bonito que o Alisson. Boa genética da família. Sim. E bom Você conhece o Muriel? O Muriel... Sim. O Muriel Mas quem é mais gato, você acha? O gato ou nenhum dos dois? Não, o Alisson é bonito, o Alisson é bonitão. E o Muriel? Também mas eu acho que o Alisson tem uma presença, né? O Muriel é a cara dele. É a cara dele. Igualzinho. Pelo menos quando jogava na Portuguesa, ele era a cara do Alisson. Eles são muito parecidos, Os dois criados brincadeira Mas da parte. eu não internacional, fico né? em cima do muro, então o Sormani me pediu para definir um aí, eu defini. Você definiu, você falou que é o Alisson. Esse moleque lá, esse garoto lá, o Marcos Antônio, jogou muita bola ontem. O passe que ele dá pro Luciano fazer o segundo gol. Esse menino ganhou a posição quietinho, né? Aproveitou. O Pablo Maia se machucou, o Luiz Gustavo se machucou. Aí apareceu a chance pra ele. O Alisson ainda estava machucado. Não, acho que o Alisson já tinha voltado. Mas o interessante é que o Zubeldia colocou o Luciano junto com o André Silva na frente, né? Ele avançou, ele não jogou como 10. Depois do jogo, o Zubeldia falou: tem jogo que dá pra ele fazer isso, tem jogo que ele tem que jogar mais atrás. Eu acho que o Luciano tem que jogar sempre mais na frente. Sim, ele é um cara que sabe pisar na área, gente. Exatamente. Ele é um cara que, na área, ele é muito perigoso, entendeu? E ele, fora da área, longe da área, ele perde o impacto. Também acho. Ele perde o impacto dele como jogador de futebol.
E o Ferreirinha precisa fazer gol, Ferreirinha. Ô. Não, ontem ele não jogou, né? pô. Ontem ele não jogou. Não, Ferreirinha, o Zubeldia precisa escalar o Ferreirinha em todos os jogos. Mas é que ontem ele foi Até realmente fazer os 10 poupado jogos. mesmo. Os 10 gols, não, por causa dos 10 gols do Neto. Ele vai fazer. Tem que Ainda fazer. estamos em abril. Quesada, você gostou do São Paulo? Eu fiz esse jogo ontem. Não gostei de São Paulo, não. Mas o São Paulo jogou o que tinha que jogar para vencer o Náutico, né? O São Paulo começou a funcionar só depois que tomou gol. Inclusive esse golaço aí. Quem começa a jogada é o Kelvin. Lembram do Kelvin, que jogou no São Paulo e no Palmeiras, jogou no Porto? Foi a ponta esquerda, né? Ele que faz a Ponta jogada. esquerda não, né? Canhotinho, né? E ele que faz a jogada pro Caio Vitor marcar esse golaço aí. O Cedric ficou apenas olhando, né? Golaço aí do Luciano. O que acontece é o seguinte, né? O Zubeldia, ele conseguiu encontrar um time mais competitivo sem a presença do quarteto, né? Ontem, do quarteto, só o Luciano jogou. Caleri tá fora, só volta jogando o que vem. E o Oscar e o Lucas Moura estão num processo ainda de recuperação de volta. Eu acho que o Zubeldia vai ter problemas na hora que esses caras estiverem à disposição. Eu não sei se vai dar para manter esse senso de competição escalando Luciano, Lucas Moura e Oscar juntos. Porque é o seguinte, esse rapaz aí... Os moleques estão abrindo o caminho, né, Quesada? Estão abrindo o caminho. Esse rapaz que lança aí a bola, o Marcos Antônio e o Alisson, são titulares absolutos. Aí você tem 4 vagas. O Ferreirinha tá pedindo passagem. Um abraço, Neto. Não vai tirar o Ferreirinha. Da esquerda. Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira do outro lado. O André Silva como referência, 8 gols. E aí você tem uma vaga só. Ainda tem o Rian Francisco, que ontem entrou, né? Entrou no segundo tempo. Né? É para jogar ao lado do André Silva na vaga do Lucas Ferreira. Então você só tem uma vaga. Essa vaga vai ser do Lucas Moura, do Oscar ou do Luciano. Eu acho que não precisa nem fazer essa pergunta, né? É do Lucas Moura. Sim, para mim sim. E o Oscar, quando foi escalado aí como segundo volante, não rendeu. Não rolou. Porque ele tem até a capacidade de organizar o jogo, mas na hora em que o São Paulo não tem a bola, o São Paulo é um time hoje com uma outra cara. É um time brigador, é um time pegador. E isso tem muito a ver com o Alisson e com Sem dúvida. Antônio. E o Ferreirinha ajuda, o Lucas Ferreira volta para recompor, já está sendo treinado para jogar na Europa, né? Porque tem essa tendência do ponto ajudar na marcação, é assim, gostem ou não. Então, o Zubeldia conseguiu, de certa maneira, acertar o time. O que houve de queda nos últimos jogos são 10 jogos invictos, né? Nesse início de trajetória de invencibilidade, o São Paulo perde para o Palmeiras, toma gol de pênalti num pênalti que não existiu, vocês lembram, né? Do Arboleda em cima do Vitor Roque. Aí o São Paulo fica 3 jogos sem tomar gols. Na sequência de 7, ele tem tomado gols em todos os jogos, exceção feita a vitória contra o Libertad. Então, o que era algo forte, agora é uma preocupação. Se tivesse melhorado um pouco o nível de defesa, hoje o São Paulo estaria perto do Bragantino e do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, isso o Zubeldia vai precisar acertar no time do São Paulo. Não joga o futebol mais brilhante do mundo, mas o São Paulino está feliz da vida, porque a campanha no Brasileiro é uma campanha que, se melhorar um pouco, fica segura. Copa do Brasil já deu um grande passo para se classificar. E na Libertadores, acho que não há dúvida nenhuma, o São Paulo vai chegar às oitavas de final. Quanto tinha de gente ontem no Morumbi, Quesada? Deu acho que 31 mil. É um bom público. 30 mil. Pô, 29 ou 31, gente, agora... Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né? Fez seu jogo contra o Náutico, um jogo onde o time do São Paulo poderia ter ganhado demais, né? Poderia ter ganhado com mais gols ali, porém, só conseguiu fazer o 2-1 ali, placar necessário para sair vitorioso. E a gente queria mais porque, né? Seria bom meter 3, 4 até 5 para quando chegar lá no jogo contra o Náutico lá fora, jogar com os reservas, entendeu? Aí vai ser obrigado a botar um time mesclado novamente dia 20, com um calendário brasileiro bastante apertado aí, espremendo muito e prejudicando muitos times, fazendo com que os times percam jogadores importantes lesionados. Inclusive nosso São Paulo, né? E vocês viram aí o Hernan trazendo notícia de lá de dentro, né? Notícia importante de lá de dentro do DM do São Paulo, falando que hoje DM do São Paulo só tem um, é o Igor Vinícius. O resto passaram tudo para transição. Arboleda, Lucas, Oscar, Pablo Maia, estão tudo em transição de campo aí e vão, logo já vão estar aí
disponível para o professor Zubeldia tá utilizando e tá colocando para jogo, né? A pergunta que eu faço é: quando Pablo Maia voltar, será que o Marcos Antônio vai ter essa cadeira cativa nesse time? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Até pelo fato de que o São Paulo precisa vender jogadores. Precisa vender jogadores. Marcos Antônio vai ter que dar uma seguradinha. Pablo Maia vai entrar. Ah, mas aí é uma hierarquia. Não, não é uma hierarquia. É porque o Pablo Maia ele dá uma consistência melhor ali para a zaga, melhor do que o próprio Alisson que está fazendo a função hoje. O São Paulo é um time muito pouco vazado quando o Pablo Maia tá jogando como volante ali. E para esse esquema de 2 zagueiros aí, o Pablo Maia é fundamental. É fundamental. Então, Marcos Antônio banco, Pablo Maia volta e Alisson mais à frente fazendo a função que o Marcos Antônio tá exercendo hoje. A grande dúvida também fica por conta. Lucas volta. Beleza. Supomos que nesse jogo contra o time do Fortaleza, Lucas entre pelo meio, Ferreira numa ponta, Ferreirinha em outra. São Paulo fica um time muito veloz e André Silva no ataque. Cara, se esse time fizer 2-3 no Fortaleza aí, 2-3-0, é um timaço. É um timaço. Com o Lucas jogando pelo meio, uma função que ele sempre quis jogar desde quando ele chegou no São Paulo. E aí, uma formação dessa encaixa, porque, ó, imagina esse time sendo sendo atacado, Lucas consegue recuperar a bola e sai em transição rápida aí com o Ferreirinho, o próprio Lucas Ferreira. E o André Silva é um atacante que corre muito. Cara, é um estilo de jogo a se pensar, porém, é aquilo, né? Tem o Oscar. E o Oscar entra na onde? Aí o que acontece? Voltou o Oscar meio, no lugar do Lucas. Lucas no lugar do próprio Lucas Ferreira ou do Ferreirinha. Acredito muito que ele deve entrar no lugar do Lucas Ferreira. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!